Aumentar os salários resolve o problema? Não. Por quê? Quando se aumenta o salário sem haver um crescimento econômico que justifique, o que ocorre é que simplesmente aumenta a quantidade de moeda em circulação, provocando naturalmente a desvalorização da moeda, a perda do poder de compra e a inflação. Então é desnecessário aumentar os salários? Também não. Normalmente o aumento dos salários tem finalidades legítimas, que vêm com ótimas intenções. O que tem ocorrido é que os objetivos que têm sido traçados não têm sido integralmente atingidos devido à falta da combinação do aumento salarial e as demais medidas econômicas necessárias. Para que serve então o aumento do salário? Aumentar o salário é para quê? Serve para quê? Bem, os governos aumentam os salários com a tendência de recuperar o poder de compra dos trabalhadores no caso de haver inflação no país. Melhorar as condições de vida dos trabalhadores, concedendo-lhes maior poder de compra, impulsionar a economia, estimulando o consumo, evitar greves, reclamações e convulsões políticas e sociais. Estes objetivos, bem desenvolvidos, dariam para temas de outros vídeos, mas, do ponto de vista geral, um aumento salarial só é efetivamente positivo se cumprir essas medidas, ou pelo menos a maior parte delas. No caso de Angola, percebe-se claramente que nem todos os fins do aumento salarial têm sido atingidos, ou mesmo arrisco-me a dizer que quase que nenhum fim é alcançado. Vejamos, quanto à tendência da recuperação do poder de compra, percebe-se que, apesar dos aumentos salariais sucessivos, as famílias foram perdendo a capacidade da aquisição de produtos essenciais com o tempo. Se o aumento salarial visou melhorar as condições de vida das pessoas, então falhou o seu objetivo, porque a satisfação das necessidades básicas das famílias está cada vez mais difícil, pois, contrariamente ao que se previa, há famílias que, mesmo sendo assalariadas, não conseguem ter condições de vida dignas. Quanto à finalidade do impulso à economia, não é o que ocorreu, porque o aumento salarial, em conjunto com outros fatores negativos, foi contribuindo gradualmente para o agravamento da inflação. A finalidade que talvez possa ser considerada atingida, embora temporariamente, tem que ver com a redução ou prevenção das greves e descontentamentos sociais, pois os aumentos salariais têm servido como meio de acalmar os sindicatos e a população descontente, principalmente na véspera dos pleitos eleitorais. Mas este efeito calmante tem sido temporário, porque envolvido algum tempo, a economia ajusta-se e o ciclo repete-se. A história registra e nos serve de base. Se recuarmos no tempo, de 2008 para cá, foram feitos vários reajustes salariais. Vejamos os mais significativos. Em 2008, houve reajuste de 30%. Em 2012, acrescentou-se de 15% a 20%, tendo o salário mínimo aumentado para 25 mil kwanzas. Em 2019, houve a promoção e atualização de categorias conforme o tempo de serviço, que trouxe um incremento significativo à massa salarial dos funcionários públicos. E em 2025, cerca de 25% do salário base foi aumentado ao bolso dos servidores públicos. Com este aumento, ou com estes aumentos sucessivos, o valor nominal dos salários foi aumentando consideravelmente. Se tivermos o salário mínimo como referência, vemos que se em 2012 o salário mínimo no setor público eram 25 mil kwanzas, hoje fala-se em cerca de 100 mil kwanzas. E quanto ao valor real dos salários? Aumentou ou não? Usaremos o dólar norte-americano para melhor compreensão. Em 2012, os 25 mil kwanzas que eram pagos como salário mínimo valiam perto de 250 dólares norte-americanos. Em 2016,
O salário mínimo era 30 mil kwanzas, que equivaliam a $180 na altura. Em 2018, quando o salário mínimo aumentou para 32 mil kwanzas, este valor era perto de $100. Curiosamente, em 2022, o salário mínimo saltou para 70 mil kwanzas, mas este valor equivalia apenas a $130. Hoje, em 2025, o governo paga como salário mínimo cerca de 100 mil kwanzas, mas este valor corresponde apenas a $108. Note que em 2012, quando o salário mínimo equivalia a $250, apesar de ser apenas 25 mil kwanzas, o valor real era maior. Porque hoje, apesar do salário mínimo ser 100 mil kwanzas, estes 100 mil kwanzas correspondem apenas a $108. Vale lembrar que estes salários mínimos que acabei de citar referem-se ao que é pago pelo Estado aos funcionários públicos, que, na maioria das vezes, é o dobro do que é pago pelas empresas privadas. Assim, temos empresas que pagam 50 mil kwanzas ou até mesmo metade deste valor. Estes dados mostram que, realmente, aumentar os salários por si só não é a solução. Então, qual é a solução? O que se pretende combater com o aumento dos salários pode-se, de forma eficaz, combater-se da seguinte forma. Primeiro, temos que adotar medidas capazes de controlar a inflação. Para controlar a inflação, deve-se impor rigor na implementação de políticas monetárias responsáveis, evitando, por exemplo, a emissão excessiva de moeda, ou seja, deve-se evitar imprimir muito dinheiro. Maior controlo das divisas, não permitindo que estas sejam negociadas no mercado informal, garantindo assim o acesso fácil das mesmas aos importadores e combatendo a sua escassez provocada pelos desvios para o mercado paralelo, e priorizar e subvencionar a importação de produtos essenciais. A segunda medida seria o aumento da produção nacional, mediante a implementação da chamada diversificação da economia. Esta medida passaria por incentivos à agricultura, apostando fortemente na produção e importação de insumos agrícolas. A desburocratização do acesso ao crédito agrícola. O fomento à indústria transformadora, por forma a promover a exportação de produtos acabados, em vez da matéria-prima, atraindo dessa forma divisas ao país e promovendo a empregabilidade. Melhoria das vias de comunicação, como estradas, ferrovias, pontes e portos, criação de centros logísticos, possibilitando o armazenamento e o transporte das mercadorias e expansão da rede pública de energia elétrica. Estas e tantas outras medidas poderão dinamizar a economia nacional e, como consequência, melhorar a vida das populações. Certamente, medidas como estas devem ser implementadas a médio e a longo prazo, por isso requerem melhor planejamento e maior investimento. E só será possível se pensarmos não só em nós, mas também nas gerações vindouras. Se gostas de conteúdo deste tipo, inscreva-te no canal, curta, compartilhe. Eu sou o Fernando Xising. Até o próximo vídeo. Fique bem.